Já existem obras extraordinárias sobre a utilização das ervas, o manuseio, a nomenclatura, a classificação. Temos trabalhos maravilhosos da mãe Estela de Oxóssi, da saudosa mãe Estela de Oxóssi, do meu saudoso amigo Zé Flávio Pessoa de Barros, do também saudoso Pierre Verger, são nomes extraordinários. Eu sempre, quando eu publiquei, ou quando eu comecei a pesquisar sobre esse assunto, eu sempre tive uma dúvida, talvez que antecedesse o manuseio das ervas. Eu queria entender qual era o conceito de saúde e qual era o conceito de doença. Sabendo isso, entendendo isso, o manuseio das ervas, para mim, faria um outro sentido. E quando eu comecei a adentrar nesse universo, eu fiquei surpreso. Aliás, me surpreendo toda hora, todo dia. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu pesquiso, quanto mais eu reflito a respeito, mais eu descubro coisas extraordinárias. E o que eu consegui compreender é que, no conceito dos iorubais, a saúde e a doença são formas de equilíbrio e de reequilíbrio do ser humano. A começar pelo conceito único, extraordinário de escolha do destino. Para os iorubais, miticamente, antes da gente nascer, cada indivíduo escolhe o seu próprio destino. É realizada uma audiência mítica aos pés do Criador e a pessoa, portanto, escolhe por livre e espontânea vontade, perdão, o destino que ela irá transitar durante o seu percurso de vida neste mundo, neste planeta. Vale dizer que, para os iorubais, a existência é uma só, mas as vidas se sucedem. Portanto, os iorubais acreditam, são convictos de que existe um processo de vidas sucessivas, que eles chamam de atenuar, retornos, ciclos de retorno, ciclos de novas vidas, de novas existências. Agora, bom, primeira pergunta diante dessa afirmativa. Se o Yorubá acredita que a gente escolhe o destino, por que uns escolheriam um destino de dificuldades, de moléstias, de dores, de aflições, e outros não? Por que que um resolveria nascer em condições ruins e outro em condições boas? Não fazia muito sentido. E aí, dentro desse complexo sistema filosófico, compreende-se que as escolhas dos destinos são feitas a partir das virtudes que se quer adquirir. Ou seja, o Iorubá compreende que o sentido da vida, que o propósito da sua trajetória, do seu destino neste mundo, é a aquisição de virtudes. Ele não está aqui para ser perfeito, ele não está aqui para se tornar fantástico. Ele sabe que é humano, continuará humano e, como humano, será imperfeito. Mas a sua busca é pela aquisição das virtudes. Orê a bondade, Iburá, o juramento, a verdade, Euó, a disciplina, Heró, a calma, a paciência, enfim. Portanto, cada destino escolhido é uma estrada na direção dessa virtude. Logo, se o destino é compreendido como caminho, como lugar a ser percorrido, o corpo é a ferramenta, é o equipamento para que o indivíduo
transpasse esse percurso entre o nascimento e a morte neste planeta. Portanto, justamente no momento daquela escolha anterior ao nascimento, a composição biológica, a composição genética, a herança no DNA já são determinantes. Aquele indivíduo já escolhe de quem nascer, quem serão seus pais e também aqueles que nascerão deles, quem serão seus filhos. O corpo precisa estar impregnado, precisa estar adequado ao destino que eu pretendo percorrer. Ou seja, todas as características físicas, todas as possibilidades de aprendizado, de experimentações, são úteis ao propósito que eu tenho no sentido de adquirir as virtudes ao longo dessa vida. Assim, para o Yorubá, não existe corpo imperfeito. O que é maravilhoso, é uma percepção absolutamente humanitária, revolucionária. Não existe defeituoso, não existe corpo defeituoso. Todo corpo é perfeito para o destino que eu pretendo transitar. Logo, tanto as facilidades quanto as dificuldades podem ser catalisadoras para as virtudes que eu pretendo encontrar. Diante disso, a gente começa a notar que a doença, em algumas situações, é um elemento que faz parte do nosso destino. Determinadas doenças, determinadas moléstias marcam a nossa existência. Há pessoas que afirmam com muita veemência que a vida delas é uma antes da doença e outra depois da doença. A doença é quando aporta, quando desemboca na nossa vida, e na maioria das vezes, significa para nós uma oportunidade muito grande de reflexão. Quantas pessoas fazem as pazes, reconciliam-se com entes queridos, com amigos, com a sua própria consciência, fazem as pazes consigo próprios quando são marcadas pela doença? Quantas vezes atitudes maravilhosas, iniciativas fantásticas em prol da sociedade são feitas quando alguém se vê doente? A doença, em muitas ocasiões, proporciona revoluções internas, proporciona revisões de comportamento, revisões de convicções, revisões de conceitos, mudanças de postura que transformam as pessoas. Portanto, para os iorubás, a doença pode ser previamente escolhida, assim como a doença pode ser adquirida ao longo da existência como consequência de ações e reações, às vezes até do mau uso do próprio corpo. Ora, se o corpo é a minha ferramenta de trânsito pelo meu destino, pelo meu Odu, e eu maltrato esse corpo, se eu agrido esse corpo, se eu levo esse corpo às condições extremas que vão desgastá-lo além da necessidade, que vão maltratá-lo, que vão estragá-lo mais do que o tempo normal, eu também estou sujeitando o meu corpo à aquisição de doenças que não estavam previstas, mas que foram adquiridas por minha própria vontade ou pela minha própria negligência. Pois bem, e aqui
a gente tem um fator muito importante da compreensão dessa engenharia filosófica. Ori. Para o Yorubá, Ori é mais do que a cabeça, é mais do que um membro do corpo. A cabeça é uma divindade. E eles descrevem Ori em duas partes. Ori-Ode, que é a cabeça material, a cabeça externa, o crânio, a caixa craniana, essa que é presa no corpo e que irá perecer com a minha morte, e Ori-Inu, a cabeça interior, exatamente a essência que me move, exatamente o local dos registros ancestrais das minhas outras vidas, das minhas experiências, das minhas vivências. E Pori é um dispositivo, pode-se dizer assim, que existe dentro de Ori-Inu, ou seja, é um elemento de registro, como a gente costuma dizer, guardadas as devidas proporções, como a caixa preta dos aviões. É ali que todas as informações, todas os documentos, os registros ficam guardados. E Ori-Inu é o elemento que retornará ao Orun e irá ocupar um novo corpo futuramente. Portanto, essa divindade, Ori, é dotada de um elemento extraordinário, um elemento espetacular, que é respeitado inclusive pelo Criador, o livre-arbítrio. Ifé Atinuá. Essa expressão, essa ideia de liberdade de decisões, de liberdade de escolhas, é também um ponto extremamente moderno, apesar de milenar na cultura dos iorubás. Para o iorubá, não é Deus. Não são os orixás, nem os ancestrais que determinam o que nós devemos fazer. Para os iorubás, é Ori, é a cabeça que é responsável por essas escolhas, tanto as anteriores ao nascimento, quanto aquelas que se desenrolam, que se desenvolvem ao longo da existência. Nossa cabeça faz escolhas a cada segundo, e muitas delas acabam ocasionando consequências também bastante prolongadas, perenes até. Se Ogum é o senhor da forja, da guerra, da caça, da agricultura, se Xangô é o deus da justiça, do fogo, se Oxum a deusa das águas doces, da fertilidade, da gestação, do amor, Ori é o orixá que tem por desiderato, que tem por propósito conduzir o homem pelo seu próprio destino. Portanto, não dá para botar a culpa em ninguém. Como se culpa precisasse existir? Infelizmente, ela nos perturba, mas a gente pode compreender diferente. Ori é a libertação, Ori é a liberdade de arbitrar. E notem que lá mesmo, desde o mito da cosmogonia iorubá, desde a gênese dos iorubás, momento da criação do mundo, da formação dos seres, Olorum, o Criador, já demonstra, já nos leciona, já nos ensina que ele não interfere na vontade dos seres, nem mesmo de Obatalá. Lembre-se que, nesse mito maravilhoso, Olorum convida Obatalá para criar primeiramente o mundo e os seres. Mas ele fracassa na missão porque Obatalá decidiu descumprir orientações do oráculo, da sabedoria. Enfim, e Olorum, o Criador, não interferiu, não se meteu, não passou por cima da vontade, do arbítrio, da liberdade de escolha de Obatalá. O deixou errar, mas deu a ele uma segunda opção. O que também vem a demonstrar que o nosso Deus, o nosso Criador, é um ente
é uma potência que sabe perdoar e que concede segundas chances. Pois bem, diante disso, nós já temos uma cabeça que nos conduz, que faz escolhas, inclusive do destino a ser transitado. Um Odu, um destino que a cabeça escolheu e que tem como objetivo servir como trajeto para a minha existência no objetivo de adquirir determinadas virtudes. Ou seja, se ao longo desta vida eu preciso adquirir paciência, evidente que o meu destino precisará estar crivado de situações, de pessoas, de oportunidades para que esta paciência seja o exercício necessário para mim. Se em outra situação ou em outra vida eu precisar adquirir ou escolher adquirir a bondade, também meu destino precisará ter oportunidades para eu desenvolver, para eu lograr as virtudes, no caso, a bondade. O destino se propõe a ser um percurso de exercícios. E o corpo, a ferramenta, o equipamento que vai me ajudar a isso. Bom, disse também que a partir desses conceitos, a doença pode ser uma dessas escolhas, pode ser um desses exercícios. Mas para os iorubás, a doença, assim como a morte, fazem parte de um grupo de divindades muito curiosa. Perdão, um grupo de divindades muito curioso. Eles denominam de Adiogun. Não é Adiagun, não é Adiagunã e não é Diagun. É Adiogun. Esses Adiogun ocupariam o lado esquerdo da criação e teriam um número de 200 mais 1. E eu fiquei parado nesse número há algum tempo. Né? Para mim, 200 mais 1, algebricamente, seria 201. Mas não. A ideia deles, a grande sacação deles era insinuar, demonstrar simbolicamente, aliás, como tudo na cultura urubá tem um simbolismo marcante, que sempre haverá mais um. Ou seja, a quantidade desses espíritos sempre aumentará. E esses Adiogun são compreendidos não como males, mas como espíritos que causam dor à humanidade. 8 são os principais, e Iku, a morte, que no conceito urubá tem o gênero masculino, é o rei desses Adiogun. Iku é casado com Arum, a doença. Eles fazem um par mítico. São consortes. Morte e doença, doença e morte convivem, coabitam, dormem juntos. Mas se existem 200 mais um Adiogun do lado esquerdo da criação, do lado direito, a par Otum, existem os Imolé, os Irumolé, que são os espíritos benfazejos. Esse no número de 400 mais um, com a mesma significância de que haverá sempre um novo espírito bom, bondoso, a socorrer a humanidade. E observem que, proporcionalmente, o número de espíritos benéficos é maior do que os espíritos que nos atormentam, que nos causam dor e sofrimento. Mas se eu disse que eles são compreendidos como espíritos que causam dor, por que o Criador permitiria isso? E vale destacar que os Adiogun só atuam por ordem, com autorização expressa de Olorum, do próprio Criador. Seria esse Deus um Deus perverso? Um Deus que maltrata as suas criaturas? Que se regozija em ver o nosso sofrimento? Não. Definitivamente não.
Os Adiogun se prestam a situações, em muitos casos, necessárias à própria humanidade, ao equilíbrio da humanidade. Existe um mito muito interessante, que diz que em determinado dia Olorum percebeu que ninguém morria, nem os animais, nem os vegetais, nem os hominais tinham fim nessa existência. E a comida começou a escassear, a água começou a escassear, ele percebeu que não haveria lugar para todo mundo e convocou os orixás. Nessa reunião ele disse, olha, a gente precisa resolver esse negócio. Está ficando difícil, daqui a pouco não vai ter lugar para todo mundo. Como é que vai ser? Eu preciso determinar uma data de início e uma data de final da vida. Senão, não vai dar certo. E ele disse, quem pode me ajudar? E os orixás todos se esquivaram. Xangô disse, não, eu não vou poder fazer isso. Se eu fizer isso, os homens não vão mais render homenagens a mim. Não, não, não faço isso não. Pediu a Ogum. Ogum disse, não, não. Se eu fizer isso, a humanidade vai me odiar. Não vão mais fazer celebrações, não vão mais fazer festas em meu nome. Não, não, não quero não. E assim foi, um a um, perguntando, e todos eles se negando a colaborar. Até que chegou a vez de Iku, a morte. E Iku, portanto, se ofereceu, disse que cumpriria essa missão insólita, essa missão desagradável, mesmo sabendo que os homens o temeriam, que os homens o rejeitariam, os homens o detestariam, mas compreendeu que era uma tarefa necessária e atenderia a uma necessidade do próprio Criador. A partir desse momento, Iku foi considerado por Olorum como a divindade mais fiel à sua vontade. Bom, a partir dessa compreensão, a gente pode observar que os Adiogun, a exemplo de Iku, cumprem tarefas, cumprem missões. E, conforme a gente falou ainda há pouquinho, algumas das escolhas que são feitas pelo próprio indivíduo observam a presença da morte, observam a presença da doença e dos outros Adiogun no transcurso do destino. Justamente por quê? Porque, para os iorubais, todas as vezes que nós somos visitados pela doença, todas as vezes que a morte bate à nossa porta, está sendo dado um recado. E nós precisamos compreender que qual é a mensagem. Precisamos entender qual o recado desses espíritos para nós. À medida em que nós compreendemos, à medida em que nós discernimos qual a mensagem da doença, qual a mensagem da morte, o que aquilo quis nos dizer, imediatamente esses espíritos se afastam de nós. Ou seja, mesmo que nós continuemos doentes, mesmo que os entes queridos não retornem tão cedo, e nós continuemos sentindo falta, continuemos sentindo dor, continuemos sentindo saudade, compreender o recado da morte, compreender o recado da doença, nos liberta da dor. Em muitas situações, a gente pode observar pessoas que, mesmo doentes, têm uma disposição de viver, têm uma disposição de realizar, de prestar ajuda, caridade, solidariedade impressionante, porque eles entenderam esse recado. Quantas vezes a gente se depara com pessoas que sofreram a morte de pessoas amadas, às vezes de forma dolorosa, surpreendente, mas mesmo assim, ainda que essa pessoa não volte, eles continuam
esses entes que continuam, se superam, empreendem, desculpe, iniciativas em prol de outras vítimas, iniciam campanhas para evitar que outras mortes aconteçam, ou seja, aquela dor, quando compreendida, desenvolve neles uma capacidade de realização extraordinária. É uma aquisição de virtude. Pois bem, mas como identificar quando a dor, quando a doença são curadas ou serão curadas ou não? Nem sempre nós teremos essa compreensão a nível consciente, nem sempre o oráculo irá nos socorrer esclarecendo se aquela doença tem cura ou não tem cura. O oráculo nos mostra aquilo que nós precisamos saber. Há uma máxima na cultura iorubá que diz que Orunminlá, a divindade que representa a sabedoria, aquele que fala, que é dono do oráculo de Ifá, tem o seu rosto tampado, o que, metaforicamente, nos quer dizer que a sabedoria não precisa mostrar sua face. A gente entende que ela está ali, a gente respeita a sua presença, mas ela não precisa se revelar, se comprovar. A gente sente, a gente aprende, a gente depreende. Bem, apesar de existirem os Adjogun, apesar do Criador permitir que eles atuem, ele também nos legou deuses, nos legou benfazejos, espíritos, Irumolé, que nos ajudam a equilibrar saúde e doença. Notadamente, Omolu Obaluayê, no nosso panteão, e Ossanin. Ossanin é considerado como o grande médico, né? O Onishegun, o grande médico dos Yorubás. Ele que identifica as folhas, que classifica as folhas, que compreende o metabolismo, o princípio ativo das folhas e as transforma em remédio. Por isso ele é invocado no ritual do Sassani. Cada folha que é retirada requer de nós um pedido de licença ao Ossani. Ossani é, para alguns, a própria folha, a divindade do elemento vegetal, que é maravilhoso também. Omolu, Obaluayê, são deuses, notem, da saúde e da doença. Não são deuses só que curam, são deuses que nos equilibram saúde e doença. Às vezes é o desequilíbrio da saúde que gera doença, e às vezes é o equilíbrio da doença que nos dá saúde mental, nos dá saúde emocional. Essa tênue fronteira é regida por Omolu, por Obaluayê. Então, o Criador nos legou essa possibilidade, o Criador nos ofereceu essas possibilidades. Nós vivemos hoje num momento gravíssimo de pandemia. Nenhum de nós esperava que a proporção fosse tamanha como nós estamos vivendo. A dor, o desespero, as perdas não podem ser, em momento nenhum, banalizadas, nem minimizadas, nem compreendidas como algo dispensável, desprezível. Toda vida é preciosa, toda vida precisa ser respeitada. Mas a gente também pode compreender o que é possível aprender com tudo isso. O que é possível aprender com a presença de Arum, nessa potência, nessa dimensão que há muito não era vista na face da Terra. Eu costumo dizer que, nesse momento, nós estamos experimentando sensações únicas. Nós oscilamos entre
o medo, a depressão, a preocupação, o desespero, a vontade, a esperança, a certeza de que é possível fazer. Enfim, quantas famílias estão convivendo juntas, como esse grande e terrível mal está mantendo os homens, a humanidade mais reclusa, menos poluente, menos invasiva, menos agressiva, quanto do planeta, de uma certa maneira, não que o nosso mal seja bem-vindo, absolutamente. A nossa dor seja benéfica, absolutamente. Mas consequências, as consequências que estão sendo experimentadas estão postas aí. A natureza tem respondido melhor, o nível de poluição baixou, águas de rios, de lagoas, de praias têm se tornado mais límpidas. Os animais que a humanidade tanto perseguia, tanto destruía, tanto afastava, estão se sentindo num momento melhor, estão conseguindo reproduzir, sobreviver. Portanto, talvez alguns dos grandes pensamentos, reflexões que nós podemos ter a partir disso tudo são, primeiro, o nosso tamanho. O nosso tamanho. O homem, a espécie humana, o Homo sapiens, a espécie a qual nós pertencemos, é muito pretensiosa. A gente acha que nós ocupamos o topo da cadeia alimentar, que nós somos os mais inteligentes, que nós somos os melhores, que nós dominamos o planeta. E não é verdade. Uma onda nos derruba, um vendaval nos desabita, o fogo nos consome e um vírus microscópico, que a gente nem consegue ver com os próprios olhos, a não ser com a ajuda de aparelhos, nos assusta e tirou a nossa supremacia pretensiosa no planeta. Segunda reflexão, nós somos a única espécie que é capaz de matar por matar, nós somos a única espécie que é capaz de dizimar outra espécie, extingui-la, nós somos a única espécie que polui. Podemos fazer diferente. Com toda a inteligência, com toda a capacidade científica, com toda a capacidade construtiva, criativa, nós precisamos fazer diferente. Terceiro, penso que, diante de tudo isso, é hora de recomeçar, mas não recomeçar fazendo de novo aquilo que a gente já fazia. Recomeçar a partir de agora significa começar diferente. É isso que a gente precisa, é isso que a cultura iorubá pode nos oferecer como reflexão, como filosofia, como cosmopercepção. Da mesma forma que na espiritualidade intrínseca a essa cultura, eles também nos ensinam que o Criador, entre tantos títulos, tem um muito pertinente, Olodjou-Ni, o Senhor de hoje e de todos os dias. O que nos leva a crer, a esperançar que, mesmo no passado, nos momentos dos dilúvios, das destruições, de outras pandemias, sempre houve um novo amanhecer, um novo dia que nos garantiu a existência e a permanência, ainda que diferente. E nós teremos sempre um novo amanhecer. Que o Olodjou-Ni, que o nosso Criador, Olorum, nos proteja, nos inspire e nos ajude nessa nossa caminhada, nesse nosso desafio. Axé. Então, eu encerro aqui a minha exposição, acho que já falei muito, e deixo, por favor, as perguntas em aberto e os nossos mediadores para nos ajudarem nessa condução.